Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 25 de novembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, baseada na palavra do Senhor, segundo o livro de 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra apareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. Em outras traduções diz que e desde aquele dia em diante Saul olhava para Davi com inveja. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que após Davi matar o urso, matar o leão, matar Golias, as mulheres da cidade fizeram uma canção e cantavam: Saul feriu 1000, porém Davi feriu 10 milhares. Arriba, essa canção atribulou o coração de Saul, lembrando que Saul era o rei em Israel. Davi, apenas um pastor de ovelhas, que havia sido escolhido por Deus, porque Saul foi reprovado. Saul desobedeceu a palavra do Senhor e foi reprovado por Deus. E Deus escolheu Davi como seu servo. Deus escolheu Davi para o reinado, mas nessa altura Saul ainda reinava. Davi apenas havia recebido a unção de Deus por intermédio do profeta Samuel, mas permanecia um pastor de ovelhas. Mas um pastor de ovelhas cheio de graça, cheio de unção, onde Davi colocava a mão, prosperava. Havia um gigante do povo inimigo de Israel, um gigante dos filisteus, que insultava o povo, de Israel, que envergonhava, confundia o povo de Israel. Um dia Davi se levantou, furioso, e porque o rei havia feito uma promessa, que quem matasse o gigante Golias iria se casar com a sua filha e teria outros benefícios. Ele sendo rei, todos queriam casar com a filha do rei, porém ninguém tinha coragem de enfrentar um gigante, porque ele era um homem valente, fisicamente grande, era um guerreiro, tinha toda a prática de guerra, tinha toda a experiência e havia derrotado muitos inimigos dos outros povos. Por causa do seu histórico, ninguém se arriscava. Por causa do seu porte físico, ninguém se arriscava a enfrentá-lo. Arriba, mas Davi, cheio do poder de Deus, da unção de Deus, ele declarou: quem é esse incircunciso? Eu vou matá-lo. Porque a revolta de Davi é por causa do chamado. Davi era escolhido de Deus. E Golias, Golias afrontava o povo. Todo aquele que tem um chamado de Deus, ele se importa com as causas do povo. Ele se levanta, se coloca na brecha pelo povo de Deus. Não gosta de injustiça. Então Davi se levantou e matou o gigante. Desde aquela altura, ficou notório que Davi não era simplesmente um pastor de ovelhas, que
que ele tinha algo mais. Porque era a graça de Deus, o poder de Deus. Davi tinha uma aliança com Deus. E por isso as mulheres inventaram essa canção. E Saul, o rei, ficou atordoado, ficou atormentado. O espírito de inveja em Saul sobre Davi acendeu após esse acontecimento. E daí ele procurou matar Davi. Nos versículos a seguir, a partir do versículo 17, nós podemos ler que Saul tentou matar Davi, mas a sua filha mais velha livrou Davi da morte. Então tudo começou por causa de um espírito de inveja. A inveja é o sentimento que o inimigo mais usa para pelejar contra nós. Por quê? Porque o inimigo precisa de pessoas ao nosso redor para nos alcançar, para nos atingir, porque ele é espírito. E o combustível, a motivação para as pessoas se levantarem contra nós e a nossa casa é o espírito de inveja. Muitos não percebem orar por inveja. Inveja é um sentimento, não. Inveja é algo que vem do maligno. Inveja é algo que vem de Satanás. Arriba é a ferramenta predileta de Satanás para destruir vidas. Quem profere palavras de maldição contra a tua vida, quem sai da sua casa e vai procurar uma casa oculta para destruir a tua vida, a tua casa, a tua família, foi movido por alguma coisa, por algum sentimento, e chama-se inveja. Arriba a inveja diabólica, por quê? Quando o invejoso ele vê a tua bênção, ele vê o teu crescimento, ele vê aquilo que Deus está fazendo na tua vida, ele deseja que você perca. Ele deseja que tudo se destrua. Ele deseja que você seja envergonhado. E isso, com certeza, vem do maligno. Como é que você vai desejar a derrota, a destruição? Como é que você vai cobiçar o que é do outro? Nós não podemos cobiçar o que é de outrem. O Senhor Jesus nos falou. Porque não devemos cobiçar. Porque cada um tem a sua porção. Na parábola dos talentos, Deus não deu o mesmo número de talento a todos. Porque Deus dá o talento de acordo com a capacidade de cada um. A um deu 5, a um deu 2, a um deu 1. Porque sabia que esse tem capacidade para 5, esse tem capacidade para tanto e outro para tanto. Tudo tem a ver com aquilo que Deus preparou para nós, com a nossa caminhada com Deus. Talvez nós ainda não recebemos porque não chegou o tempo determinado. Deus ele está nos preparar. Deus ele está nos lapidar a um tempo determinado para todas as coisas. O invejoso, quando vê que alguma coisa que você alcançou foi destruída, foi fracassada, ele fica alegre, ele fica feliz. Significa que mais um pouquinho de impulso ele mesmo destrói com as suas mãos. Nesses últimos tempos, o Espírito Santo tem me mostrado muito espírito de inveja sobre as casas, sobre as famílias. A inveja é um sentimento tão nocivo que não precisa a pessoa procurar casas ocultas. Só de ela entrar para a tua casa movido de inveja, o inimigo ele já exala o seu perfume. O inimigo já usa aquele sentimento para se fazer presente. Ele entra, é uma porta automática para o diabo.
A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, arriba que a paz traz saúde, mas a inveja ela apodrece os ossos, sim. A inveja apodrece. O sentimento de inveja pode fazer coisas se quebrarem, coisas se destruírem. Arriba só o sentimento, sem a pessoa fazer coisa alguma. Então nós precisamos quebrar esse espírito. Nós precisamos repreender o espírito de inveja, porque saiba, os teus inimigos, principalmente terceiros, porque normalmente nas famílias já existem, em algumas famílias existem algumas forças, alguns altares, heranças malignas, mas principalmente aquilo que vem de terceiros, de outras pessoas que não são da família, é tudo movido por inveja. Dentro da família também pode existir, para além daquilo que já foi imputado, implementado pelos ancestrais ou pelos familiares que praticam a idolatria, também tem inveja dentro da família. Davi começou a receber ataques de Saul. Davi começou a ser perseguido por Saul, tudo por causa da inveja. Deus livrou Davi da morte várias vezes. Não é à toa que Davi escreveu tantos salmos, tantas orações pedindo para que Deus o livrasse dos inimigos. Porque Davi tinha muitos inimigos e o motivo, a graça de Deus sobre ele, o poder de Deus sobre ele, a unção de Deus sobre ele. A inveja não é só sobre os bens materiais. As pessoas invejam a graça de Deus em ti, a unção de Deus, a maneira como você serve a Deus dentro da própria igreja também. Pode se levantar a inveja. Arriba, porque a unção da irmã é diferente da minha. Sim, cada um tem a sua porção. Deus deu cada um o seu talento. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça. Um é pé, um é mão. Nós não somos todos iguais no ministério. Nunca seremos. Deus deu a cada um a sua medida. Deus, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos. Porque tu és um Deus maravilhoso, porque tu és um Deus fiel. Oh Deus, graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez unidos e reunidos em teu nome. Oh Deus, é pela tua graça e pela tua misericórdia. Como diz o Salmo de número 3, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Só Deus me faz habitar em segurança. Oh Deus, honras, glórias e louvores ao Deus que guarda, ao Deus que cuida, ao Deus de misericórdia. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Clamamos, ó Deus, pela tua santa e bendita misericórdia, porque nós reconhecemos que somos falhos e pecadores. Deus, reconhecemos que temos feito aquilo que não te agrada. Ó Deus, mas a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus, Ele é justo e fiel para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Apague, Deus, as nossas iniquidades e transgressões. Lave, Deus, as nossas vestes. Restaura-nos, ó Deus. Abra os céus e ouça, Deus, o nosso clamor e a nossa oração. Deus, porque os nossos pecados são um impedimento, bloqueiam as nossas orações. Deus, tenha misericórdia de nós nessa manhã, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus,
Arriba, Deus, nós nos levantamos nessa manhã para repreender, ó Deus, todo espírito de inveja. Arriba a inveja sobre a nossa vida, a inveja sobre a nossa casa, arriba sobre a nossa família, sobre o nosso ministério. Ó Deus, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Levanta-te, ó Pai, arriba, Deus, e peleja por nós. Ó Deus, porque a nossa luta ela é espiritual. A Tua palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, arriba, mas contra as forças espirituais da maldade. Ó Deus, esse sentimento que vem do diabo, chamado inveja, que seja Deus aniquilado, que seja Deus destruído, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus, esse sentimento que paira sobre a nossa casa, Deus, arranca e lança fora. Remova Deus do nosso meio, remova Deus de dentro da nossa casa, remova Deus do nosso trabalho, arriba Deus, remova de dentro da igreja, arriba Deus de dentro da família e lança fora, arriba Deus, que todos aqueles sendo usados pelo espírito de inveja, usados, ó Deus, pelo maligno, arriba Deus, que sejam libertos. Liberta, Deus, todos aqueles, arriba, que estão ao nosso redor. Deus, que frequentam a nossa casa, que comem conosco, que andam conosco, mas estão cheios de inveja. Arriba, desejam a nossa derrota, desejam o nosso fracasso, a nossa destruição. Ó Deus, liberta-os. Arriba, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, todos os planos, todos os projetos que o inimigo tem feito contra nós. Arriba, movido Deus por esse sentimento maligno, repreenda Deus no poderoso nome de Jesus. Arriba, quebra Deus o laço do passarinheiro, quebra Deus a peste perniciosa. Arriba toda emboscada, toda morte, enfermidade, desgraças, derrotas. Arriba acidentes e incidentes. Ó Deus, que o inimigo está a projetar, ó Deus, que o inimigo está a preparar, nós cancelamos. Arriba, Deus, nós quebramos, nós destruímos. A derrota, a inveja, arriba, a destruição, cai por terra no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Arriba, Deus. Arriba, Deus, todo aquele que tem procurado, arriba, casas escuras, ó Deus, que tem procurado a idolatria, a feitiçaria, movido pela inveja, arriba, Deus, para causar destruição, para causar, ó Deus, arriba, algum mal a nós e a nossa casa. Ó Deus, que todo o seu investimento seja fracassado. Deus, assim conforme o Senhor livrou Davi da morte tantas vezes, o Senhor livrou Davi arriba das mãos de Saul, arriba Deus, das mãos dos inimigos, das mãos dos filisteus. Livra-nos também, livra Deus a nossa casa, livra Deus a nossa família. Arriba, Deus, cancela todo acidente preparado. Arriba, ó Deus, toda briga, toda contenda, toda inveja sobre esse casamento cai por terra. Arriba, toda inveja sobre essa casa cai por terra. A inveja sobre os filhos cai por terra. Arriba, Deus, a inveja.
ri por causa do crescimento financeiro, cai por terra no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Rimante, por Deus, toda armadilha que foi preparada, arriba Deus contra a vida desse homem, dentro do seu trabalho, arriba, Pai, para a sua derrota, para a sua destruição. Cancela Deus pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus. Livra o teu povo da perseguição do inimigo. Livra, Deus, o teu povo da perseguição de Satanás. Aniquila, Deus, a inveja. Aniquila, Deus, a perseguição. Ó Deus, e coloque a tua sombra. Coloque, Deus, a tua graça sobre nós. Deus, faça uma limpeza dentro da nossa casa. Todo vestígio de inveja seja removido e lançado no fogo. Deus, faça uma limpeza na nossa vida. Todo vestígio de inveja seja arrancado e lançado no fogo. Que haja paz, ó Deus, no nosso meio. No poderoso nome de Jesus. Ó Deus, que as portas que estão fechadas venham se abrir. Ó Deus, que tudo que está bloqueado seja desbloqueado. Ó Deus, que assim conforme o Senhor foi com Davi, ó Deus, seja também conosco. Envergonhe, Deus, os nossos adversários e os nossos inimigos no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, entregamos e consagramos esse dia nas tuas mãos. E pedimos, ó Pai, livra-nos, guarda-nos, proteja-nos, que todo laço, toda armadilha preparada contra nós e a nossa casa nesse dia, que não venha prosperar. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.